Saudações, saudações! Está começando a Doc Talk, seu podcast sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Meu nome é Luan Garcia e você é livre para expressar os seus pensamentos desde que os algoritmos concordem. Fala pessoal, eu sou o Pedro Amaral, estou aqui para reinventar a advocacia e recolocar o foco do nosso trabalho nas pessoas. Faz muito tempo que a gente está com foco no próprio advogado. Olha aí. Eu sou Tiago Luna, acredito que um escritório que te permita advogar de onde quiser, a hora que quiser, vestindo o que quiser, inclusive atendendo centenas de clientes simultaneamente em todo o Brasil, para mim, é o melhor escritório de advocacia do mundo. Caramba, quero um desse, hein? Eu gosto muito desse universo aqui de inovações e empreendedorismo e hoje estou aqui com duas feras, o Thiago Luna e o Pedro da Tomazep, cada um com uma pegada diferente, um com uma pegada mais voltada para o empreendedorismo e outro mais voltada aí para as inovações e tecnologias. E eu queria que vocês se apresentassem aqui em um tweet, que vocês pudessem contar um pouco da vida profissional de vocês. Eu já fiz praticamente tudo que dava para fazer dentro da advocacia do lado do advogado. Então eu prestei serviço jurídico, eu já contratei serviços jurídicos em grandes empresas, eu já me aposentei, desisti do direito, porque eu achava o direito meio chato. E aí, retornei para o direito nessa modalidade nova, né, que a gente criou através do aplicativo para realmente viabilizar o acesso à justiça para as pessoas de uma forma mais simples, mais fácil, né, exigindo menos esforço, menos recurso. E é onde eu acredito que a gente precisa melhorar bastante dentro da advocacia. Aí, muito bom. Tiagão? Cara, eu não tenho uma jornada tão brilhante como a de Pedro, não. Pedro passou na OAB dos Estados Unidos, não se contentou com a OAB aqui do Brasil, passou na OAB de lá. O cara que tem o know-how de mercado de capitais, advogou para multinacionais, se ele pudesse falar um pouquinho, você ia ver. Mas eu sou um matutinho aqui do interior de Pernambuco que gosta de compartilhar um pouco o que sei sobre essa nova advocacia que a gente vem vivendo. Eu sou um cara entusiasta do empreendedorismo, do futuro da advocacia, e é isso que eu tenho feito já há alguns anos. Tô falando que os convidados são de peso aqui, hein? Então, para começar de verdade, eu queria saber o que é ou como funciona o melhor escritório de advocacia do mundo. E a pergunta, lógico, vai pros dois, né? Vai, Tiagão, essa aí é tua. Eu vou falar minha impressão enquanto advogado que conheceu o melhor escritório de advocacia do mundo. Eu acho que Pedro pode complementar em seguida explicando como ele criou o melhor escritório de advocacia do mundo, né? Eu tava em outubro de 2018, mais ou menos, eu tava no Instagram e aí eu fui no explorar e vi um post lá do Tomás, eu cliquei no link da bio e foi quando a mágica aconteceu. Foi quando eu entrei no funil de atendimento mágico lá do Tomás, o Tomás, aquele robô incrível que foi desenvolvido por Pedro, e eu disse, cacete, velho, que escritório massa. Esse escritório aqui, eu preciso conversar com o dono dele. Foi quando eu fiz um contato com eles no direct. Pedro foi super solícito e quem conhece Pedro sabe como ele é muito solícito. Muito, de verdade. Eu conheço ele aqui de WhatsApp há alguns dias e, cara, eu mandei mensagem, eu disse, cara, tu é muito solícito, velho. Nunca vi isso. Ele é um cara muito humano nisso aí. E aí a gente marcou um estudo de caso para o direitoassinado.com, ele compartilhou, eu disse, eu vou convidar esse cara pra fazer um curso um dia. E aí eu fiquei convidando, até ele aceitar, e a gente formou aí esse curso que compartilha o dia a dia do melhor escritório de advocacia do mundo, porque, como eu falei, o escritório que permite você advogar em qualquer cidade do planeta. Você mora na cidade pequena, mas advogar na cidade grande. Você mora na cidade grande e quer advogar em outra cidade grande, em outro estado. Você mora fora do Brasil, sei lá. Você poder vestir o que você quiser, poder advogar em áreas que você não atuaria por conta do mercado local, do exercício local. A hora que você quiser, essas características, poder atender 1000 pessoas ao mesmo tempo, um site permite isso. Então, assim, várias vantagens fazem com que eu conclua que esse é o melhor escritório de advocacia do mundo. E foi assim que eu conheci Pedro, e foi realmente esse conceito que eu tive quando eu conheci o Tomás, que Pedro criou. Mas Pedro pode falar muito melhor do que eu sobre ele, né, Pedro? E aí, Pedrão? Vamos lá. O meu escritório é o que menos importa, né? Na verdade, o melhor escritório de advocacia do mundo, cara, é um conceito, sabe? É um conceito, é onde a gente consegue dar a nossa cara para aquilo que a gente faz. Eu acho que na advocacia a gente privou os advogados de fazer isso. A gente meio que obriga as pessoas a seguirem o mesmo modelo, a seguirem uma mesma fórmula de prestar o serviço jurídico, e a gente obriga a pessoa que contrata a consumir esse serviço jurídico da mesma forma. A gente tirou a autonomia do advogado. E aí a gente perdeu o melhor escritório de advocacia do mundo. A gente deixou, né, de acreditar que as pessoas elas vão construir coisas melhores.
melhores. E a gente meio que empurrou todo mundo num caminho e falou, galera, é pra lá, não pensem. A gente meio que deu essa diretriz pro advogado e eu acho que a gente pecou aí, tá? E eu acho que a gente tá, talvez, tendo esse momento de reflexão, onde a gente tem um volume expressivo de jovens advogados entrando no mercado de trabalho insatisfeitos, antes de começar a praticar. Deveria já disparar um alerta que já passou do amarelo, deveria ser o vermelho, as pessoas já estão frustradas antes de entrar na carreira, isso está errado, gente. E do outro lado, a gente tem uma percepção muito negativa de quem consome o serviço, acha que o advogado é um mala, a pessoa prefere não ir atrás dos seus direitos, porque interagir com o advogado e entrar na justiça é uma merda. As pessoas veem isso como um problema. Esse é o conceito, né? Eu acho que se cada um conseguir construir o seu escritório de advocacia com a sua cara, todas as pessoas vão encontrar o melhor escritório de advocacia, né, do mundo. O meu tem a minha cara. Eu vejo que a Tomazep aqui também trabalha numa pegada bem inovadora no sentido de atender demandas que eram, de fato, assim, um pouco esquecidas ou ninguém parou pra observar. Já vi tu atuando, fazendo divulgação, campanha, na verdade, sobre ban em redes sociais e banimento, né, bloqueio em jogos. E aí, esse negócio das redes sociais, principalmente, é um negócio muito sério. Que hoje a nossa praça pública é as redes sociais, né? É o nosso meio de se comunicar, o nosso meio de protestar. E eu vejo tu trabalhando bastante nisso, eu queria que tu comentasse um pouco disso. E pra chamar o Thiago aqui, eu queria colocar ele de exemplo. Thiago, olha só, tu é um cara que praticamente vive de tuas redes sociais, tu tem todo o teu network ali, tu tem teus seguidores. Se de repente tu perde toda essa rede que tu construiu durante anos, todo esse conteúdo que tu construiu durante anos, qual que seria o impacto pra isso no teu trabalho, no teu dia a dia? Total. É como se eu tivesse perdido toda a lista de clientes, de prospects. Perfeito. Então, só para contextualizar, tá? A gente começou o nosso escritório no que a gente chama de relações de consumo tradicionais. Que são essas que já são mais conhecidas, que são demandas contra bancos, contra fornecedores, que têm, por prática, talvez, ou por escolha, causar microdanos às pessoas. Então, a gente escolheu alguns setores que são mais tradicionais, em que efetivamente tem como uma prática recorrente causar esses pequenos danos e meio que obrigar a pessoa a brigar para resolver esses pequenos problemas. E aí a nossa visão é que isso deu, né, digamos assim, serviu de alicerce para o escritório para a gente conseguir apostar, tá, no que eu chamo de novas relações de consumo. E acho que as novas relações de consumo, elas estão migrando dessas relações tradicionais que a gente vai, né, e tem dinheiro no banco, a gente vai lá e compra um serviço de uma empresa gigantesca. A gente está caminhando para uma economia que tem pequenos players e tem uma grande plataforma, tá? Então a gente tem aí as redes sociais ainda, querendo ou não, né, no exemplo do próprio Thiago, servem como uma plataforma de venda para as pessoas. É um ambiente no qual a pessoa investe tempo e recurso numa expectativa de que as regras não vão mudar do dia para a noite e que aquela construção dela, ela vai permanecer e vai ser tratada de uma forma razoável. Então, no universo de games não é muito diferente. A gente cria comunidades imensas em volta do jogo que vão muito além do que é desenvolvida pela própria desenvolvedora. Então, aquela comunidade, ela toma corpo além e apesar do jogo, percebe? E as pessoas constroem junto com a desenvolvedora, elas contribuem para aquilo que está se construindo. E aí, da mesma forma, as pessoas que participam dessa construção, que é coletiva, que às vezes envolve milhões de pessoas, ela não pode ser simplesmente eliminada sem nenhuma explicação daquele ambiente. Então, né, tu falou muito bem quando tu disse que muitas dessas plataformas gigantescas que congregam milhões de pessoas, elas passam a ser o espaço público e o argumento das desenvolvedoras ou das donas das plataformas de que esse é um ambiente estritamente privado e que se cria as regras que quer e trata o usuário como quer, não é bem como a gente vê a resolução mais adequada. A gente entende que deve haver, sim, princípios importantes de direito, dentre eles regras para excluir as pessoas. E de uma forma transparente, eu acho que é aí que se perde. E o contexto, né? Por que a gente tem esse problema, tá? Eu tô pegando pesado aqui do lado das plataformas, mas eu entendo o dilema deles. É um dilema de atender milhões, às vezes bilhões de clientes. Como é que faz isso que não através dos algoritmos? E aí que, né, tem essa tua chamada, mas enfim, encerro aqui para não invadir a outra pauta. Tem algum caso de alguém que tu conseguiu recuperar a dignidade, digamos assim? Vamos lá, a gente tem algumas brigas, eu liberei meu WhatsApp e liberei o Facebook do escritório, cara. O meu escritório já tomou o bloqueio do WhatsApp e do Facebook já. Caramba! E até hoje eu não sei nem o motivo. Então, eu recuperei a dignidade do nosso próprio escritório, a gente tem outros clientes, sim. Ainda são brigas que são recentes, tá? Então, a gente não tem um processo concluído, nem os nossos, sabe?
lançamento do Facebook do escritório foi finalizado em acordo. Os outros tramitam, são coisas recentes, é um esforço recente nosso de trabalho, mas eu vejo que há muito problema, assim, a gente tem muito problema, tá? Isso eu consigo identificar de saída. Thiago nunca tomou um ban, não, né, Thiago? Cara, tomei. Tô num período de transição, Pedro sabe aí. O Instagram, eu acho que nem a galera que trabalha no Instagram, talvez até a diretoria não saiba como é que funciona o algoritmo do Instagram. Ninguém sabe, cara, esse algoritmo é uma loucura. Ninguém sabe como é isso, mas eu tô vivendo um período de bloqueios aqui, eu não sei o que é que tá acontecendo. Meu alcance diminuiu muito, e a gente tem esse é um tipo de situação que a gente não tem como ajuizar uma ação pedindo pra devolver o engajamento. Cara, devia ter, né? Já imaginou? Quero meu Instagram de volta com o engajamento que eu tinha um tempo atrás. Mas é bem complicado, realmente, você perder o Instagram. A gente hoje, Pedro, tem aí essa iniciativa, realmente, com esses novos hábitos de consumo da sociedade, né? Recuperar perfil no Instagram. Você falou perfeitamente, Luan. É uma praça pública. Concordo com você. É uma frase muito... Inclusive, eu vou pedir licença aqui. Eu vou querer copiar essa sua frase em alguns momentos, tá? Vai lá. As redes sociais são uma nova praça pública. Eu vou dar os créditos, não se preocupe. Porque, realmente, a gente, hoje em dia, a gente se comunica pelo Instagram, a gente protesta pelo Instagram, o Instagram é o novo CEP da gente, né? É o novo endereço. A gente consegue convidado pro podcast pelo Instagram. Exatamente. Então o Instagram realmente virou principalmente de comunicação entre as pessoas. Quando você perde esse meio de comunicação, ou seja, quando você perde seu Instagram, quando é de forma imotivada, e às vezes de forma motivada, mas o próprio Instagram não te notifica, não te informa o porquê disso, tá caracterizado o ato ilícito ali, né? E todo ato ilícito a gente sabe que é passível de reparação. E aí a gente começa com aquela ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela provisória. Eu falei que o Thiago é um cara da pegada empreendedora. Inclusive, ele vê essas coisas, já monta uma petição e já vende. Cara, tu quer ganhar dinheiro? Tá aqui. Pode fazer essa petição aqui. É porque a gente tem um curso, realmente, velho. Eu dei uma olhada, eu vi no teu site. A gente tem um curso, o melhor escritório de advocacia do mundo. É um dos cursos da gente. Outro curso que a gente tem é o Desbloqueando Honorários com o Instagram, que é um curso que ensina como recuperar o perfil no Instagram. A gente lançou esse curso aí e já tem vários alunos. A gente tá bem feliz com o resultado deles. Esse segundo curso foi lançado em conjunto entre vocês dois também? Não, esse segundo curso ano passado, eu tive acesso a um precedente. E aí, na hora que eu olhei assim, eu disse, esse processo vai dar ROC. Esse tipo de ação vai dar ROC. E aí, um ano depois, as coisas se materializaram. Recentemente, o STJ julgou aí um processo por conta de astreintes, que são as multas, né, diárias. O processo chegou a R$254 mil. O Facebook recorreu lá pra diminuir, mas o STJ disse, não, o problema é seu. Se você não sabe se organizar e gerir seus processos, suas demandas internas, o problema é seu. Pague, publique, se intime, se registre, cumpra-se. E aí, agora também, em outubro, um juizado ultrapassou o próprio teto e condenou o Facebook em R$41 mil, por conta também de astreintes, ou seja, além da indenização que você ainda tem a possibilidade de majorar seus honorários por conta da desorganização do Facebook. E aí, aquela previsão que eu tinha feito um ano atrás, se materializou. Aí eu disse, poxa, também combinou com um novo formato de cursos que a gente tá lançando. E aí Pedro, ele advoga também, porque Pedro, como você falou, ele é visionário, né? Ele sabe bem esses novos hábitos de consumo. E ele não tem só esse tipo de novidade, né? Muitas seguro-saúde, divórcio, um bocado de coisa. Pedro é pioneiro. A gente tá fazendo cada vez mais coisas. E agora a gente tá plugando muita coisa em parceria com outros escritórios, na qual a gente traz pessoas que já têm um produto ou uma prática um pouquinho mais consolidada. E aí a gente ajuda essas pessoas a dar um pouco mais de escala, dar um pouco mais de exposição. É uma coisa bem recente, uma coisa que a gente está testando ainda com um pouquinho de calma, mas a gente entrou em alguns benefícios previdenciários e no universo de direito de família, que são coisas que eu particularmente não entendo muito bem, né? Eu foco mais na minha briga de consumos, eu gosto de brigar com essas grandes plataformas, não acho que a demora do Facebook para liberar conta de Instagram e de WhatsApp seja desorganização, é proposital, eles tentam discutir uma questão de legitimidade, tentam dizer que eles não têm poderes de fazer valer ou cumprir no ambiente de suas subsidiárias, e aí você teria que demandar o WhatsApp ou o Instagram lá nos Estados Unidos, eles tentam empurrar essa tese, aí eles demoram até o fim dos tempos, aí quando eles realmente não têm mais o que fazer, aí eles liberam a conta. E eles pagam aí sim uma multa, às vezes gorda. No nosso caso, no nosso escritório, eles demoraram a cada 2 meses para liberar o WhatsApp. Foi rápido. Thiago, nesse caso aí, tu falou que chegou tudo aos R$200 mil no conjunto todo, né? Juntando multa e tudo. Considerando aí
a direção moral, material e os atraentes. Esse case foi de bloqueio de Instagram, Facebook? Foi, foi. Dá pra saber pela ação a média de seguidores ou engajamento, como que era o perfil da pessoa, só pra gente ter uma noção aqui se é uma blogueira famosa, algo assim? Então, eu não sei se era uma pessoa famosa ou não, mas isso daí, de fato, vai influenciar, claro, mas eu tenho uma objeção aí. Qualquer pessoa, independente do número de seguidores, ela pode propor ação, porque ela é usuária, ela é consumidora da rede social. A questão de um influenciador, de um blogueiro, alguma coisa assim, é porque ele usa como ferramenta de trabalho, então é um dano material que ele está sendo envolvido ali. Eu vou trazer uma analogia aqui que vai ficar bem claro para os nossos ouvintes, para todo mundo. Assim como quando tem um acidente de carro, que você tem todo aquele transtorno moral para poder pedir a reparação lá pro cara que bateu em você de forma errada. Quando é você que, não usa o carro como ferramenta de trabalho, você vai pedir só o dano moral e material restrito, aquele dano, né, emergente que você teve, mas se for um Uber, se for um 99, se for um taxista, tem um lucro cessante, né? E aí você também tem o direito de pedir esse outro tipo de dano material. Então, a diferença é essa, que para algumas pessoas que não utilizam o Instagram como ferramenta de trabalho, elas não vão ter um dano material tão grande, mas moral com certeza elas vão ter por conta dos atos ilícitos que o Instagram faz, esse monopólio dele aí. Olha só, vocês têm acompanhado aquela situação da OAB, que na verdade ela abriu uma votação pública para verificar os limites da publicidade dentro do direito. Mas assim, além disso, o que na verdade acontece é que ela, de uma certa forma, tá puxando o tapete da galera que tá na pegada de inovar, de criar startups jurídicas. E vi muita gente reclamando, né? Muita gente que eu falo, as pessoas que trabalham nessa área de tecnologias, de inovações e com startups jurídicas, justamente pela postura da OAB. E também fiquei sabendo aqui que o Pedro foi notificado pela OAB. Eu queria que ele comentasse essa situação. Vamos lá. O que acontece dentro dessa necessidade de repensar o direito? Eu acho que todo o problema nasce de que a gente opera no direito, de certa forma, com um tabelamento de preço. Tá? Isso em qualquer lugar, em qualquer setor em que você vai atuar, você não pode fazer isso. Se fosse posto de gasolina combinando o preço em toda a cidade ou em todo o país, para tabelar preço, chama de cartel, né? É um problema, é crime. Agora, dentro da advocacia, não. Dentro da advocacia é proteção da advocacia. Aí se dá nome bonito para uma coisa que é relativamente feia, que é você assegurar um preço caro para quem consome. Então, isso é um problema. Um segundo ponto é você ter, aí sim, atividades de advogados sendo, talvez, divididas ou incorporadas em outro tipo de operação ou outras empresas que comecem a competir e talvez aí indevidamente com advogados para a prestação de determinados serviços. É um outro problema. Mas aí é quando o cara não é um escritório de advocacia e se propõe a oferecer e vender serviços jurídicos, tá? Isso aí, claramente, é o que muitas vezes a OAB tenta reprimir ou impedir. Mas ela acaba atuando, né, em todos esses âmbitos e a gente tem que diferenciar. A gente é um escritório de advocacia, a gente nunca se escondeu atrás de uma PJ, a gente nunca se escondeu, nunca não exibiu o meu rosto, nunca tentei esconder a natureza do nosso trabalho. Então, eu sou um escritório de advocacia, a gente tem um escritório de advocacia, a gente presta serviço jurídico e somos todos advogados. Tá? O que a gente acha que tem que repensar é essa capacidade do advogado falar. De novo, se a gente botasse princípios, mais informação é sempre melhor do que menos informação. Então, essa é primeiro debate que a gente tem que fazer. Quando a gente cala o advogado, a gente impede que ele eduque ou informe as pessoas, a quem favorece esse tipo de conduta? A quem favorece quando o advogado tem que se constranger ao dividir informações ou ao educar o cidadão sobre os seus direitos? A gente premia quem viola o direito e a gente constrange, de certa forma, quem tenta reparar aquele dano e a gente prejudica quem foi a vítima. Então, esse conceito ele está todo errado. E se a gente for olhar na publicidade do direito, a gente tem uma série de restrições que são antigas e na minha cabeça, tá, olhando o histórico de tudo, quando a gente impede que se faça publicidade em jornal, em rádio e em televisão, a gente estava preocupado naquela época em poder econômico, porque nem todos conseguiam, de repente, comprar horário de televisão ou de rádio, porque isso exige muito capital. Então, aí sim eu entendo que se tinha uma intenção, tá, de democratizar a briga pelo cliente, tá? Então, a gente queria dar as mesmas, digamos assim, as mesmas
armas para que você encontrasse, né, o seu próprio cliente. Isso mudou no mundo de hoje, porque hoje investir, seja nas redes sociais, que eu acho que é menos defensável para o advogado, como no Google Ads, cara, é muito barato. O cara com R$30 por mês, ele acha cliente para ele, que mal tem isso. A publicidade hoje no mundo digital, ela democratiza o acesso ao cliente. Quando a gente tem um jovem advogado e no meio de uma pandemia, a pessoa faz uma consulta lá no Distrito Federal para saber se ele pode ou não usar Google Ads, e a resposta da OAB é que não pode. E no seu fundamento, ainda diz que está defendendo o jovem advogado. O jovem advogado é o cara que está brigando com eles, cara, pedindo, por favor, para poder fazer publicidade, porque ele está preso em casa, ele não tem cliente, ele recém se formou. Esse é o cara que tu tem que ajudar, entendeu? E na cabeça da OAB, eles ainda estão preocupados com a questão do poder econômico. Mas, gente, tem cliente para todo mundo e mais um pouco, porque a gente ficou tão caro e se afastou tanto das pessoas que a gente não atende um mercado imenso de pessoas que precisam consumir serviço jurídico, entendeu? E se a gente permitisse que as pessoas, claro, de forma coerente, de forma correta, pudessem expor, né, o seu trabalho e buscar ou encontrar esse cliente que está buscando pelo serviço dele no Google, a gente ajudaria as pessoas e a gente democratizaria também o acesso ao cliente. Eu acho que quando a gente cala o advogado e a gente diz que ele tem que procurar o advogado dele dentro do relacionamento que ele já tem, dentro da família, dentro dos amigos, tá errado, gente. Tá errado. Mas nem todo mundo tem um parente advogado, conhecido advogado. E esse é o problema número 1, esse é o problema do cliente, exatamente. O cliente, então, quando ele procura pelo advogado, ele não vai encontrar, porque ele não tem no relacionamento dele. Então, a gente vê isso muito claro quando a gente atua para games. A gente pega muita ação, tá, em pequenas cidades e em cidades, em situações, assim, de maior dificuldade econômica nesse país, onde as pessoas realmente não têm acesso ao advogado, ou ele não sente que tem esse acesso fácil, tá? E do outro lado, você vai ter a questão do próprio advogado, que, de novo, eu acho que se a gente cala o advogado e ele não pode procurar, e ele tem que... E se eu venho de outro país? E se eu sair aqui do Rio Grande do Sul e fui, não sei, morar no Pará e tenho que criar minha relação lá de cliente? Eu não conheço ninguém, como é que eu faço? Eu não posso sair na rua, não posso falar, não posso botar no Facebook, eu não posso... Como é que eu construo algo do zero? E a resposta da OAB é essa, tá? Encontre seu cliente em cima do seu relacionamento, dos seus amigos, dos seus familiares. Mas essa é a realidade elitista de uma fração pequena das pessoas que podem construir dessa forma. A imensa maioria das pessoas não tem essa rede de relacionamento. Ela começa do zero, cara. E R$5, R$10... Parece um mundo bonito onde tu sai pra jogar golfe e volta com alguns contratos assinados, né? É um pouco por aí. Então, assim, a gente esqueceu que com 10, 15, 20, R$30 por mês, um advogado consegue devagarzinho construir sua carteira de clientes, cara. Ele consegue encontrar pessoas que estão buscando pelo seu serviço e pode fazer isso de uma forma super nichada. Então, eu sou super craque numa coisa muito específica do direito e quero fazer aquela prestação de serviço, por que não? Tá? Então, passa por isso. A gente já teve aqui no escritório fiscalização no Rio Grande do Sul, tá? A gente atendeu a fiscalização e isso não caminhou para um processo ético disciplinar. A gente tem algumas denúncias já de outros advogados sobre o nosso trabalho, tá? E a gente responde, a gente até agora não perdeu nenhum desses processos, tá? A gente não tem nenhuma condenação em nenhum processo ético disciplinar. A gente já recebeu uma notificação do Conselho Nacional também da OAB, vinculado, aí sim, a startups que talvez tenham se excedido naquilo que podem oferecer, mas a gente foi dragado por essa... como iguais, talvez, nesse movimento de fiscalização. Não estou preocupado, a gente atendeu a fiscalização, a gente apresentou, a gente explicou o que a gente faz. E no fundo, gente, se a gente parar para pensar aqui honestamente, o que a gente faz através do Tomás App que é tão diferente assim? A gente simplesmente criou um conceito em que a conveniência do cliente vem na frente da minha conveniência. Então, eu atendo da forma que é melhor para o meu cliente, não para mim. Tá? Se isso é num formulário inteligente que eu boto no site, se isso é atender ele no WhatsApp com atendimento humano, se isso é através do direct no Instagram, cara, para mim, não importa. Importa como eu posso entregar mais valor para o meu cliente, como é mais conveniente atender ele. E ele que vai escolher. Se ele quiser responder os meus questionários no WhatsApp, no site, se ele quer falar no WhatsApp, se ele quer mandar um direct, eu me proponho a atender de todas as maneiras. E aí a gente faz em todas as interações nada mais do que você faz quando você faz uma reunião presencial. Eu pego informações, documentos e assinaturas dessas pessoas. É isso que eu faço. Só que eu faço de forma, de novo, para ser mais conveniente para o meu cliente, não para mim. Então eu não obrigo o meu cliente a
marcar um horário comigo no meu escritório, onde o cara vai ter que vir até aqui, achar a vaga ou pagar um Uber pra me encontrar. Aí ele vai ter que gastar um tempo, de repente ele não quer sentar uma hora comigo, ficar tomando café, ele só quer resolver o problema dele. E aí eu obrigo o cara a fazer o rito, digamos assim, tradicional. De novo, a quem que eu tô agradando? Pra quem que é conveniente receber no seu escritório, no horário que você quer. É a conveniência do advogado. É isso que a gente faz diferente, cara. O resto é tudo igual, cara. A gente faz trabalho sério igual, a gente faz trabalho técnico igual. Agora, sim, eu dou mais conveniência pro meu cliente e sim, isso faz com que eu consiga entregar mais serviço para mais gente. Porque no final do dia o cara acaba decidindo contratar o nosso escritório por uma questão de conveniência. E o advogado briga comigo, diz que eu tô fazendo errado, que eu não posso fazer do meu jeito, mas no fundo, quem não escolheu ele foi o meu cliente. O cara não quer atender essas demandas que tu tá atendendo e ele não deixa. Na verdade, ele te denuncia pra OAB por isso. Ele acha que eu tô roubando o cliente dele. E o problema dele é que ele não entendeu que o cliente que me contratou não contrataria ele de qualquer jeito. Que ele não aceita a proposta de valor que o cara tem. E provavelmente o advogado não quer fazer a ação dele. Que, sei lá, que é de R$1.000 e o advogado vai ganhar 300, se cobrar 30% de honorários, que é o que a gente faz. O cara vai, cara, não vale a pena, não vale meu tempo, eu sou muito importante, eu tenho que cobrar bem mais que isso. Então, né, que mal que eu tô fazendo, quem que eu tô incomodando no fundo? Existe muita fantasia sobre o dano que a gente faz e no fundo o que a gente faz é entregar um impacto positivo para a sociedade e entregar um impacto positivo para os jovens advogados que estão entrando no mercado, que precisam de ajuda, e que a gente traz para dentro do nosso projeto, a gente bota de parceiro, entendeu? Para a gente conseguir sim atender mais gente no Brasil a um custo mais razoável. Pô, muito bacana. Tiagão, publicidade, advocacia, é o que tu não pode deixar de comentar aqui. Cara, eu vejo sempre um dilema aí, porque a nova forma de você se relacionar, que é através da internet, muda o tempo todo, né? A gente não tinha, por exemplo, o TikTok há 2 anos atrás. Tem vários advogados fazendo TikTok, e aí? Tem vários advogados fazendo dancinha agora. Você condenar a OAB porque a OAB não tá conseguindo acompanhar esse fluxo, vai condenar qualquer outra empresa, porque ninguém consegue. Eu não consigo acompanhar o fluxo de novidades do Instagram, do trabalho do Instagram. Agora, o que Pedro falou faz total sentido e ele tem muita razão nisso. Tem muitos advogados que não conhecem o trabalho de Pedro e ficam falando sem saber. Porque, na verdade, não adianta você querer estar se relacionando hoje da forma que você se relacionava há 10 anos atrás. A verdade é que, eu até tenho uma frase que fala sobre isso, não adianta você se basear na advocacia dos últimos 10 anos se você vai viver dos próximos 10. Então não faz sentido realmente eu querer entregar cartão de visita, eu esperar alguém ter um problema e esse alguém ser indicado a mim. Não faz sentido isso, realmente. Essa questão do anúncio, do pagamento, do impulsionamento e tal, tem que ser bem pensado assim. Eu acompanho algumas audiências públicas para poder modernizar aí a publicidade na advocacia, esse novo provimento que está para ser editado. E o que eu vi, que eu entendi, é que vai ser flexibilizado. Por exemplo, eu acho que você ainda não vai conseguir comprar tráfego frio, que é aquela audiência que você que não te segue, mas a audiência quente, que é aquelas pessoas que são aquelas pessoas que já te seguem. Já é bom. Provavelmente vai ser autorizado. Por exemplo, o cara que me segue, ele tá me seguindo porque ele quer consumir o conteúdo, então eu posso jogar anúncio pra ele. Perceba, isso eu tô falando pra uma rede social como o Instagram e o Facebook, que é uma rede de pesquisa. Como é que a gente faz aí? Vamos lá, isso é outra discussão que merece atenção, a gente ouvir profissionais de todas as áreas envolvidas, de publicidade, de advogados, entre outras. Porque, por exemplo, o Google Ads vai ter que ser necessário também. Pô, imagina, no exemplo que o Pedro falou, vou me mudar pro Pará, conheço ninguém lá. E aí, daqui que eu consiga construir uma carteira de clientes, eu tô morto. Daqui que um processo sair, depois, meu tataraneto é que vai levantar o alvará. Mas 20 anos depois, você vai ter uma carreira sólida. Não é isso que te vendem? Isso é um exemplo. Então, vamos lá para outro exemplo. Imagina que o cliente acabou de se mudar pro Pará e ele não conhece nenhum advogado lá. E aí, Pedro fala uma coisa que faz todo sentido. A verdade é que a gente parou de olhar para a sociedade. O advogado, ele tá mais preocupado com a advocacia do que com a justiça. É um dilema que a gente tem vivido, a gente tem que ter políticas de incentivo, de respeito às prerrogativas, de valorização da advocacia, mas sem esquecer realmente que a gente só tá ali advogando para representar os interesses da sociedade. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Ou seja, é um tema que exige muito cuidado, que exige muita atenção e necessário de ser discutido. Tá sendo discutido. Inclusive hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, na data de hoje, teve uma reunião, uma live, discussão com o doutor Ari, que é o corregedor lá do Conselho Federal, tem feito um trabalho legal, de certa forma,
forma, junto com o pessoal do Jus Brasil e da Doc9, da Doc9, não sei como é que fala, justamente um debate para ver, porque tipo, a Jus Brasil e a Doc9 são empresas que são totalmente inovadoras, né? Que para muitas seccionais estão cometendo crime de ética. E do outro lado você tá vendo a OAB, que é a entidade que fiscaliza e autua. Então, só o fato de eles estarem juntos no evento debatendo, isso mostra indícios de modernização da advocacia. Não tem como você não enxergar isso. Então, assim, Luan, vejo que é necessário a gente levantar esse dilema. De um lado, tem a advocacia sim, a necessidade de valorização sim, mas do outro lado, tem a sociedade que seja realmente ser ouvida, porque do jeito que tá, a gente, infelizmente, não tá bem quisto por boa parte da sociedade, né? A advocacia. A gente não pode continuar assim, não. Não precisa ser, né? De novo, não precisa ser. A gente herdou uma imagem, a gente herdou uma série de coisas e a gente foi ensinado a não repensar. Eu acho que essa foi a tristeza. A gente meio que tirou a criatividade das pessoas. A gente impediu que as pessoas realmente repensassem formas de se interagir, formas de consumir serviço jurídico, forma de prestar esse serviço jurídico. E a gente empobreceu a advocacia nessa trajetória, tá? Eu acho que é isso que a gente precisa estar confortável em dar mais autonomia. Eu sou um crente de que dando mais autonomia e liberdade para as pessoas, elas fazem mais bem do que mal. E obviamente aí você tem que fiscalizar o mau uso dessas liberdades. Aquele que tem autonomia e liberdade e faz bobagem, né, ou vai além da conta, e aí a nossa preocupação é ensinar para essas pessoas que há um limite, e não o contrário, que é botar um limite e impedir que se pense. Isso é muito grave. E isso a gente fez na advocacia, né? Eu não digo que eu sou radical, Thiago, eu não sou um cara radical. Agora, eu tenho minhas convicções muito claras, e a forma que eu vou viver a minha vida, e a forma que eu vou entregar serviço para as pessoas, e a forma que eu vou impactar no meu entorno, naquilo que eu for participar, cara, não vai ser ditado pela OAB, cara. De verdade, cara, com carteira, sem carteira da OAB, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que estar confortável com o impacto que a gente causa, né, naquilo que a gente se envolve. Então, né, uma advocacia fria, vazia, pomposa, cara, essa advocacia eu não quero pra mim. Aí eu prefiro ir lá fazer outra coisa, entendeu? Aí eu vou lá jogar videogame, cuidar da minha filha, sei lá, cara, vou achar uma outra coisa que me dê tesão de fazer. Então, eu acho que a advocacia tá aí pra isso, cara, pra ajudar as pessoas, pra se aproximar das pessoas, entendeu? Pra ajudar a resolver problemas, e os pequenos problemas vêm na frente dos grandes problemas, né? A gente tá todo mundo brigando pelos grandes problemas e meio que, dando de ombros pros pequenos problemas. E isso é uma escolha consciente da advocacia. Isso é muito triste, cara, porque tá errado. Parece que tudo pode evoluir, menos o direito, menos a advocacia, né? A gente tem essa tradicionalidade que cerca o direito, impedindo a gente de evoluir bastante, né? E aí, entra também a questão das tecnologias, assim como o Jus Brasil, que foi uma plataforma que vocês citaram aqui, ele faz aquela intermediação entre clientes e advogados, né? E é totalmente voluntária a forma com que o cliente busca eles. Busca o advogado, uma primeira vista possível, o cliente faz uma consulta, e aí ele pode escolher consultar um advogado, e o advogado ou vários advogados podem escolher responder aquilo. E para uma parte, lógico que não é toda a OAB, para uma parte da OAB, isso é algo que banaliza a profissão. Mas, cara, a gente vive numa pandemia, onde as pessoas que precisaram de algum conselho jurídico fizeram o quê? Procuraram a internet e, por acaso, caíram no site do Jus Brasil e acabaram com um advogado ou, pelo menos, com alguma questão jurídica resolvida. E aí fica difícil, né? Pra quem quer empreender no direito, não poder utilizar de tecnologias. Inclusive, Luan, tem uma possibilidade de que existem pessoas que defendem que o Conselho Federal da OAB crie um Jus Brasil interno. Eu ri quando eu vi isso aí. Lamentável. A OAB quer ser detentora agora de tudo, gente? É um monopólio. É um monopólio. É um monopólio. Mas olha como isso é engraçado. Olha como isso é engraçado. Por um lado, a gente não deixa a pessoa, então, fazer publicidade no Google Ads. Então, vamos usar um exemplo clássico. O cara está procurando uma solução jurídica, está em casa, está procurando na internet, tá? Então, a pessoa não pode fazer publicidade, então nenhum advogado pode fazer publicidade, beleza? E, ao mesmo tempo, as ferramentas que tentam viabilizar esse tipo de acesso da pessoa até o advogado, porque, de novo, o advogado não pode
diretamente impactar essas pessoas. Também não pode a ferramenta. Então, o que pode? Pode você fazer uma busca e vai ser uma busca orgânica e aí você vai achar, sabe quem? Os grandes escritórios. Que sabe o quê? Não querem atender aquele cliente. Essa é a realidade, gente. Então, a gente vai ter um vácuo na internet onde vai ter um cara que vai procurar um pequeno problema, porque o cara que tá com um gigante de um problema não vai procurar na internet, gente. Não vai. Ele vai pegar o telefone, vai ligar para um grande advogado e vai resolver o problema dele. O problema é o pequeno, é o micro dano. O micro dano a pessoa procura na internet. E aí, você não deixa ela encontrar, porque o advogado não pode se apresentar. Você não deixa criar uma ferramenta para que através dessa ferramenta se encontre um advogado, porque eles entendem que daí gera concorrência entre advogados, aí baixa preço e aí, coitadinho do advogado, estão todos os advogados sendo punidos. Mas, se há tráfego, sim, para sites, através do Google Ads, e se há, sim, tráfego através de ferramentas, é que tem cliente para ser atendido, cara. E a gente não tá atendendo. Só mostra, é um sintoma, cara, que a gente está deixando muita gente de fora, a gente não tá atendendo as pessoas e preocupados com sei lá o quê, a gente prefere continuar com essa cegueira coletiva, fingir que o problema não existe e discutir aqui tabelamento de preço e bater em quem tá preocupado em acessar, em resolver o micro problema que tá lá, entendeu? Porque se eu for discutir no JEC uma ação de R$1.000, eu sou, pela tabela da OAB, salvo engano, eu tenho que cobrar R$2.000. Resolve esse problema aí pra mim, Luan, como é que faz? Essa conta não fecha, né? Além de uma coisa, Luan, que desestimula muito, que é além desse vácuo que existe, o próprio judiciário se encarrega de desestimular você a ajuizar a ação. Ao invés de ter uma participação punitiva e educativa, o judiciário da gente se preocupa em desestimular o cidadão para ajuizar a ação sob a justificativa de que está usando o judiciário como máquina pública para fazer como máquina pública de dinheiro e tal. Um exemplo disso são as ações de companhia aérea que Pedro passou por tanto tempo advogando. Isso eu acho muito curioso. Então é o seguinte, ó, como é que funciona a lógica dessa problemática. Então, sabe, existe um dano recorrente em algum lugar, tá? No caso aí era companhia aérea, mas pode ser qualquer outro setor, tá? É recorrente, há uma resistência da empresa de corrigir, porque não quer, né? Tem que investir para atender melhor, para resolver os problemas, é mais barato. Então você causa o dano. E para não pegar no pé das companhias aéreas, dizer que é só disso, cara, pega cobrança sem querer, erro operacional de R$5 na conta, por exemplo. É um microdano, meu. É um microdano, roubou R$5 de cada um, aí um percentual pequeno reclama, né? Você devolve o dinheiro. Cara, ainda assim você tomou um dinheiro grande das pessoas. Como conceito, no Brasil, a gente é muito chato em reconhecer dano, muito chato. Então o microdano de R$5 do banco, cara, você tem que entrar na justiça e pedir R$5. Aí você tem que pegar o Uber pra ir pra audiência, acabou, meu. Já não tem. Já gastou mais de R$5. Então, assim, a gente visualiza essa questão do dano e há uma preocupação tão grande do Poder Judiciário, vou dar dinheiro para as pessoas. Mas nesse caso, como você resolve? Tá? Então existe o dano, ele é recorrente. E as pessoas não brigam, por quê? Porque dá preguiça, porque é pouco dinheiro, porque não faz sentido. E aí vem uma solução, tá, que dá eficiência para isso, ou seja, algum advogado cria algo que ele consegue agora ganhar dinheiro para ele, recuperar o dinheiro do cliente e ele origina milhões ou centenas, ou milhares, ou milhões de demandas novas. Qual é a reação das pessoas? Elas veem o problema que é o advogado que está entrando na justiça. Nunca se olha para o problema que é o microdano sendo causado a tempo e de forma recorrente. Aí tu acha uma solução para aquilo e você vira o problema. Como é que o Poder Judiciário reage normalmente? Vou dar o exemplo de companhias aéreas. Então a gente tinha um volume grande, né, de companhias aéreas. Entraram vários players para facilitar esse tipo de reparação de dano, tá? Entraram várias startups, a gente pode discutir se são ou não escritório de advocacia, a gente entrou nessa batida também, como escritório de advocacia. E aí cresce o número de demandas. Aí a companhia aérea diz que é insustentável, que vai quebrar a empresa, que não dá, porque é um absurdo. E o Poder Judiciário, né, por uma prática que eu acho que é reprovável de muitas dessas startups, o que é? Em vez de entrar no domicílio do cliente, né, e espalhar essas ações no Brasil todo de uma forma proporcional, eles entram todos em São Paulo. Então um dia você tinha uma ação por dia, sei lá, chutei, né, e você é o juiz, agora você tem 10, depois 15, depois 20, depois 30, depois 50, depois 60. Sabe como é que ele vai desestimular essa montanha de processos baixando a condenação? Então existe um problema, que é a violação, era um problema que não era nem reparado, tá? De novo, a gente tem a nossa cegueira seletiva, então a gente fingia que a gente não via. A companhia aérea não se prestava a resolver o problema
de forma adequada, porque dá para fazer isso, dá para prestar um serviço de qualidade, ainda que você tenha imprevisto e um problema no voo, você pode atender as pessoas de forma coerente, de forma transparente, de forma clara, a opção é não fazer isso. Então tá, aí entra um monte de demanda, porque tem um monte de gente que teve seu direito violado, e a reação do Poder Judiciário é punir o cidadão, coitado, que foi buscar na justiça a reparação do seu dano. Para quê? Para desestimular e para cair de novo a demanda. Quando deveria ser o oposto. O Poder Judiciário deveria ver, cara, sabe qual é? Tá vendo milhões de ações iguais e os caras estão sempre errados. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Eu tava dando 10, agora eu vou dar 100. E depois eu vou dar 1.000. Depois eu vou dar 5.000. Até você achar o ponto de desequilíbrio, que é quando a empresa que tá violando, a pessoa que tá violando o direito, tome medida para parar de violar aquele direito. E aí tem que ficar tão caro que o incentivo para a empresa é, cara, vamos investir uma grana aqui e parar com essa zona. É assim que o Poder Judiciário deveria se caminhar, e aqui o Poder Judiciário está muito preocupado com, de novo, fazer justiça no processo, nos autos, e esquece que aquele auto ali tem uma pilha de milhões de processos iguais que estão lá pelo mesmo motivo. E quanto mais você baixa, entendeu? Maior é o benefício de quem está fazendo a violação, ou quem está violando o direito. Então, a lógica... Vai continuar fazendo, vai continuar havendo demanda. Não vai desestimular o causador do dano, né? Ou você vai estimular o cidadão. Então você vai baixar tanto o seu retorno que daí você não vai entrar na justiça. E a gente vai viver com o microdano ali. E deu. A gente vai simplesmente aceitar que a vida é assim. É mais uma tutela jurisdicional mitigada de alguma forma pelo judiciário por conta dos problemas internos, né? E essa questão que falou de aumentar o valor é interessante porque nas companhias aéreas, elas lutam para não atrasar voo, ou voos, plural, né? Porque é muito, muito caro atrasar voo. Cada segundo que eles passam ali, se vai centenas de milhares de reais, ou dólares provavelmente, porque a aviação é tudo em dólar. E aí, cara, por isso que eles são loucos com tempo, com horário, porque eles pagam se eles atrasarem. Mas é que tá, mas muitas vezes acontece, se você tem vários voos em sequência, às vezes é mais barato você não operar aquele voo e jogar todo mundo no próximo, entende? Então tem muito disso, tem uma questão logística, e às vezes operacionalmente, por escolha, a empresa não voa e ela não admite isso. Ela já viu, é mais barato fazer isso, então vamos Ela lá. vai dar um relatório para você dizendo que era manutenção não programada da aeronave, e é mentira. Essa falta de transparência eu acho muito errado. É uma escolha operacional, foi uma escolha sua, não voar o voo, porque para você não fazia sentido voar com 10 passageiros, você tem que ser aberto com aquelas 10 pessoas e dizer, cara, vou te botar no próximo, e é o seguinte, é uma merda, desculpa, mas você tem que ser transparente e você tem que sanar o problema naquela hora. Essa é a postura correta de uma empresa. Te deixar um dia inteiro plantado no aeroporto. E te inventa um motivo, te mente na cara dura, gente, e não dá. E aí você vai com isso pra justiça e também não dá muita bola. Pra conduta, porque de novo, tem casos e casos e condutas, entendeu? Por isso que eu defendo quando a conduta é correta, cara, tem que ser rígido também pra reconhecer o dano e condenar ao pagamento. Agora, tem alguns casos em que a gente pega leve demais, e aí fazer o errado é premiado. Deu uma lutada boa, então, assim, nessa situação aí, porque tu acabou entrando no barco das startups, sendo que tu já falou várias vezes aqui que tu é um escritório de direito, tu entrou com essa pegada e acabou entrando no barco aí junto com essa galera da situação dos voos, né? Não tem problema, tamo aí. E o propósito da nossa prática, Luan, é para corrigir esses desvios de conduta que causam microdanos de forma recorrente. Então, o dia que pararem de fazer errado, eu paro de entrar na justiça. Eu tenho um alinhamento 100% com o meu cliente. Então, a gente só cobra quando a gente entrega resultado. É uma coisa que eu acredito. Não obrigo nenhum advogado a fazer igual, mas eu acredito. O dia que eu não vou ganhar ação num patamar alto, eu não entro. Tu já tá fazendo isso também, Thiago? Eu já fiz muito isso já, e eu sou aluno de Pedro, tá? Da segunda turma. Ele é professor no curso e não admite. Tira essa onda aí. Não, mas é sério, eu sou aluno, ele sabe disso. Eu fico perguntando as coisas aí. Tô criando um escritório e a pretensão nossa inicialmente é poder cobrar no final, porque diferentemente de um escritório presencial, físico, você é muito barato, e isso é outra coisa que eu não falei, é muito barato um escritório digital. O valor que tu gasta em um ano de um escritório digital é cerca de 3 meses do que tu paga num escritório físico. E olhe lá, porque dependendo do que tu tiver de despesa no escritório físico, não é nem um mês. Então você... A gente consegue falar em valores nesse sentido? Porque, consegue. pelo que eu vi, o escritório digital é um site, alguma inteligência ali, artificial ali pra fazer atendimento. Não chega nem a ter inteligência
inteligência artificial ali não, pô. Você não precisa, não. É como o Pedro fala, um formulário inteligente. Tem ferramentas hoje que a gente ensina no curso que permite isso. Vamos fazer uma conta de padaria, que suponha que você contrate um espaço para alugar. Você paga aí, vou tirar por baixo, R$1.000 por mês, dá R$12.000 no ano. Você não vai conseguir menos de 1.000, mas vamos botar 1.000. Lugar humilde. Vou botar o seguinte, vou botar que você é um advogado que não paga todas as verbas da sua secretária. Então vamos botar mais R$1.000 de despesa recorrente mensal aí de secretário. Dá 24.000. Vamos botar a mobília aí, que tu fosse um cara que foi na OLX e comprou tudo. Aí vou botar 5.000 conto, já tá dando 29.000. Vamos botar energia. Sofá e uma mesa. Vamos botar as coisas. Enfim, vamos arredondar pra 30.000 conto. Tô tirando por baixo. Tô tirando muito por baixo. Você sabe disso. Você pega um escritório de advocacia digital, tu tem R$40 da compra do domínio, R$300 da anuidade da hospedagem, tu tem nem R$300, tô chutando alto, de ferramentas pra automatizar o fluxo de trabalho no atendimento e no operacional. O resto tudinho é capital intelectual, pô. Você não tem uma despesa nem de R$1.000 aí, pelo que eu tô falando. E aí, você, lógico, durante a demanda, você tem as despesas que você vai ter, como, por exemplo, contratar um software, dependendo da quantidade de processos que você tem. Até pouco você não precisa. Quando você tem muito processo, aí é bom realmente você organizar. E lembrando, só, Thiago, só pra ficar claro, R$1.000 por ano, né, a gente tá falando aqui, não por mês, por ano. No ano, exatamente, bem lembrado. Enquanto você tá pagando 30.000 pau de saída por baixo no escritório físico, o escritório da advocacia digital, tu tá tendo R$1.000 de despesa por ano. É mais barato do que ter um podcast, tá? Pois é. Mas é que tá, quando vai crescendo, que nem o podcast ficar grande, aí tem que começar a investir. A lógica do escritório digital é a mesma coisa, cara. Pra começar é muito barato. Se começar a dar volume, claro, você vai ter que pagar um pouco mais para as ferramentas, tu usa elas como gratuitas até certo ponto, aí algumas funcionalidades você tem que pagar, e aí você começa a aumentar o custo. Acontece que o aumento do custo ele é proporcional ao crescimento do seu escritório. Essa é a diferença. Quando o investimento é no escritório físico mais tradicional, você investe tudo na frente, antes de saber qual é o tamanho, quanto que você vai crescer, em que velocidade você vai crescer, você imobilizou o seu capital. No outro, você começa devagar, você demora um ano para deslanchar, não tem problema, você mantém aquele custinho baixo durante um ano, e aí quando ele começa a andar, aí você começa a investir junto. Essa que é a beleza do conceito. Eu queria que a galera estivesse vendo a tua cara aqui agora, de surpresa. Tô surpreso. Tô surpreso. Apavorado. Ele tá apavorado aqui, pessoal. Tá com a cara assim de, como assim? Já tô pensando aqui, vou ter que montar o meu, cara. Vocês chegam a automatizar em algum momento petições? E até eu faço essa pergunta alinhado um pouco com as críticas da OAB nesse sentido, porque eles falam que pelo fato do advogado ter todo aquele caráter pessoal e o advogado tem que analisar cada caso, que ele não pode mercantilizar justamente para não ter soluções a toque de caixa, né? Iguais para todo mundo. Eu pergunto se vocês automatizam algumas coisas e se fazem isso, como que vocês fazem para ter esse cuidado com cada uma das petições? Se não pode repetir petição, pode mandar fechar os escritórios full service de todo o Brasil. Cara... Começa do Word do zero. Não, vamos lá. Aí tem duas problemáticas, tá? A primeira é o seguinte, vamos voltar ao que a gente estava falando, microdano. Como é que a gente vai resolver um problema de R$100 com a Vivo se a gente não reconhecer que tem que ter eficiência? Tá? Ponto. Não tem como. Então, ou a gente reconhece isso e se preocupa com o pequeno dano, ou a gente vai dizer, é proibido reparar dano pequeno no direito brasileiro, não tem problema, é uma escolha. Eu acho a escolha errada, inclusive, mas é uma escolha. Vá sozinho no JEC, se ferre. Aí você faz errado, você perde a ação, porque você não instruiu o direito. E aí, coitado de você. Então essa é uma escolha consciente que ele tem que fazer. Agora, desculpa, usar template de Word é automação. Automação nível rudimentar, digamos assim. E eu vou te dizer, cara, a gente tem, sim, naquilo que a gente ganha volume, a gente cria código para produzir a inicial. A nossa inicial vai sair melhor e mais customizada do que a imensa maioria das peças que você vai achar na justiça. E você pode simplesmente ir lá e buscar um processo meu, cara. Busca lá e lê a petição. Qual é a lógica? A lógica não é popular informação no Word, tá? É você entender quais são os conceitos jurídicos que são relevantes, quais são os fatos que são relevantes para aquela demanda, como é que você recebe essas informações de forma organizada para que você consiga, assim, aí sim, dentro de um código que tem quase 4.000 linhas, que nos tomou muito esforço e trabalho para fazer. Foi feito por mim como advogado. É um trabalho intelectual. Trabalho intelectual. Ele é duríssimo, cara. Só que se você pretende fazer dezenas, centenas, milhares de processos por, sei lá, meia semana, dia, cara, não tem mágica. Ou você vai defender uma advocacia que vai dizer, cara, o certo é ter 1.500 advogados fazendo o trabalho
não pensante dentro do escritório. Não acredito que essa seja a solução. O trabalho do código, cara, quem tem que fazer é o advogado, e é duríssimo, tá? Vou dizer pra vocês, é duro o trabalho, é duro pra caralho. Você que codou tudo? Não, eu não codo, mas eu crio toda a lógica. E uma parte do código fui eu que fiz. Mas eu não sou um bom programador, eu não consigo fazer em velocidade, eu não sou eficiente para isso, mas eu consigo pensar com você direito de uma forma, digamos assim, binária, a ponto de conseguir incorporar isso para dentro de um código e conseguir sair uma petição que é uma petição mais humana do que todas as contestações que eu recebo, né, nos mesmos processos. E eu não sei como é que os meus concorrentes produzem, mas eu vou dizer que o meu sai mais humano. E o meu, sim, tem código por trás. E esse código é um ser vivo, ele está sempre evoluindo, porque eu tenho que botar mais coisas, eu tenho que botar mais customizações, eu tenho que fazer mais e mais e mais, incorporar mais mudanças. Então muda a jurisprudência para um lado, eu tenho que mudar o meu código, mudar a lógica, mudar as informações, mudar os documentos que eu vinculo nesse código. É um trabalho duro. Agora, vamos te dizer, o pessoal que faz aí um Word em template e vai lá e entra na justiça a parte autora. Cara, isso é eficiência, meu. Será que os 1.500 estagiários produzindo milhares ou centenas de milhares ou milhões de milhares de petições vão fazer melhor do que um código bem trabalhado por um escritório ou por um advogado? Acho que não. Eu vi que a Thomasep, ela faz parceria com outros advogados. E aí eu até queria entender um pouco dessa parceria e saber se dentro dessa parceria em algum momento cede a tua tecnologia, o teu algoritmo que aí tu lutou tanto para fazer para esses parceiros. Como que tá funcionando isso aí? Vamos lá. A gente tá ainda aprendendo um pouco em como colocar essas parcerias de pé, porque eu preciso entender quais são as necessidades das pessoas para conseguir alinhar os interesses e as necessidades das pessoas para a gente conseguir fazer parcerias que sejam construtivas. Então, o processo todo, né, do curso, em ter que realmente ensinar as pessoas ou repensar tudo que eu fiz em 3 anos, tentar entregar isso para as pessoas, para que elas consigam fazer sozinhas. Essa é a proposta, que um advogado sozinho consiga colocar tudo de pé e trabalhe com todas as tecnologias e todas as ferramentas que você precisa para construir aquele escritório sem ajuda de ninguém. Essa é a proposta, tá? E usando só ferramentas gratuitas ou bem baratas. Então, esse é o número 1. Então, o que a gente montou como parcerias, tá? O que a gente vem repensando? A advocacia do lado do cliente, eu acho que a gente já falou bastante, pra vocês entenderam. Outra coisa é do lado da advocacia, do lado do prestador de serviço, do jovem advogado que está frustrado, que entra e tem só um modelo de negócio. Qual é? É se dedicar exclusivamente ao escritório de advocacia, que vai prestar o serviço daquela forma tradicional, onde ele vai ter que botar um terno, vai ter que trabalhar das 8 até sei lá que horas, para receber o seu salário fixo aí de, sei lá, X reais. E nem todo mundo quer fazer isso. Então a gente começou a tentar criar formas alternativas para que as pessoas pudessem contribuir com o tempo que tem, vontade que tem, para fazer algumas atividades junto com a gente. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que estão estudando para fazer concurso público, estão em casa, gostariam de trabalhar parte do tempo para conseguir monetizar o seu tempo. Você vai ter pessoas que de repente querem trabalhar, mas querem trabalhar só de tarde ou só alguns dias. Elas não querem trabalhar 8 horas todos os dias ou 10 horas todos os dias. Então existe uma série de pessoas que você tem que atender. Existem pequenos escritórios que hoje atendem uma especialidade do direito, mas tem uma base de clientes e gostaria de prestar outros serviços também, mas não tem a expertise. Então o que a gente fez num primeiro momento? No primeiro momento a gente fez uma parceria que a gente chama de Level 1. Isso a gente dá a plataforma de contratação do Tomás para você. Então, se você tem um escritório pequenininho digital que você acabou de fazer, você fecha a parceria com a gente, você traz um cliente, ele consegue fazer a contratação dos serviços, né, do nosso escritório pelo celular dele, da mesma forma. Então, de certa forma, a tecnologia, sim, eu divido com você. E esse cliente é nosso. E a gente vai prestar o serviço jurídico juntos. Eu vou usar o meu código e a minha inteligência para produzir com você de forma eficiente. Você vai cuidar do cliente e você vai fazer as audiências e as diligências em juízo, se isso for necessário. E aí, qual era a lógica dessa parceria? No início, a gente queria ajudar pessoas que fossem jovens e não tivessem a segurança de tocar o processo sozinho. Essa era a batida que a gente quis no início. E aí a gente começou a entender que existem pessoas não aí necessariamente tão jovens, mas pessoas que trabalham em pequenos escritórios, que oferecem só um nicho e poderiam explorar e remunerar o seu tempo prestando outros serviços. E a gente começou a ver que essa parceria era maior do que só ajudar quem estava entrando no mercado de trabalho. Isso poderia ajudar não só o concurseiro que está em casa e de repente está se comunicando nas redes sociais, está trazendo clientes, está, né, do seu relacionamento dentro das regras permitidas pela OAB. A gente pode
pode ajudar escritórios que já estão trabalhando com algum tipo de demanda e ajudar eles a explorarem outras coisas. E eu abri hoje agora o que eu chamo de Level 2, parceria Level 2. Você tem um escritório, você produz um trabalho, você acredita que há demanda para o seu produto ou serviço e você quer fazer mais daquilo e quer fazer melhor. Então eu trago de novo você para dentro do nosso escritório, a gente aprende o que você está fazendo, a gente testa para ver se há mais demanda, se você está fazendo, sei lá, uma ação por dia, ou 5, ou 10, não sei qual é o tamanho, não importa, mas você quer aumentar, sabe, de forma mais agressiva, você gostaria de atender mais gente, eu te ajudo a sair de X para entregar 10X para de repente 100X, tá? Então a gente está tentando criar quase que um ecossistema em volta do nosso escritório, de uma forma colaborativa, onde a gente consiga trazer pessoas para que elas aprendam, para fazer sua própria prática depois, com aquilo que aprendeu aqui, não tem problema nenhum. A ideia é trazer pessoas, é fomentar esse mercado, esse movimento de reinventar a advocacia, receber essas pessoas de braços abertos, né, e ajudar essas pessoas a seguir pelo seu caminho. Tiagão, o que você acha que não poderia ficar de fora desse episódio aqui? Eu acho que ainda falta muito dono de escritório de advocacia compartilhar como que é a estrutura interna dos escritórios. Eu acho que a gente precisa compartilhar mais isso. Tem um mentorado meu chamado Rafa Pereira, ele fala assim, nós advogados precisamos desenvolver um senso de coopetitividade. Vê que legal. De cooperativismo com competitividade. Então, eu acho que os advogados poderiam fazer mais disso, sabe? Compartilhar, abrir as portas. Como o Pedro tá pedindo para abrir as portas do escritório, abrir os códigos. Olha só como a gente tá mudando a advocacia. Afinal de contas, já dizia um cara chamado Steve Jobs, que foi meu vizinho aqui de cima, que a gente tem que dar oportunidade para os mais jovens, né? Beleza, galera. A gente já tem um bom conteúdo aqui nesse episódio. A gente falou muita coisa interessante aqui. E agora eu vou abrir pro Thiago e pro Pedro fazer aqui as alegações finais. Gostei dos alegações finais. Eu quero agradecer, né, claro, o convite que você fez. Dividir a tela com o Pedro é sempre um aprendizado. Dizer que, para não ficar muito redundante, para não ficar falando coisas repetidas, para ser objetivo, eu acho que uma frase que eu vou falar agora vai ajudar muito as pessoas se elas conseguirem entender a essência dessa frase. Costumo ver que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam de ver as pessoas empreendendo e também aqueles que empreendem, mas que não têm tanta coragem, de eles desistirem, assim, sabe, no primeiro fracasso, a partir da primeira dificuldade, sabe? O difícil é massa, o difícil é gostoso, velho. O difícil, ele tem um papel didático que as pessoas não costumam ver. Sabe por que o difícil é bom? Porque superar a dificuldade é o que vai me fazer melhor do que a maioria, porque a maioria não consegue superar a dificuldade. Se tá difícil é porque você tá fazendo algo que não é da sua zona de conforto. Se você tá fazendo alguma coisa difícil é porque realmente você está se pondo numa situação de superação, numa situação de dificuldade que com certeza vai te acrescentar muito. E eu tô falando tudo isso para o advogado que tá no momento de dificuldade. Resumindo, o difícil é bom. Agradeça a dificuldade porque superá-la é o que vai fazer você melhor do que os outros. Pedrão? Primeiro, agradecer a vocês dois, né, que me dão espaço, né, para chamar mais advogados para esse movimento, né, de reinvenção, de reflexão sobre a advocacia. Eu tenho, sim, uma ideia de deixar um impacto legal, né, naquilo que a gente está fazendo. Para que isso seja um impacto grande, a gente precisa de mais gente. Cara, e se eu quero participar para esse movimento, não dá para ser assim, sabe? Então eu agradeço muito a oportunidade de falar, de passar um pouco dessa mensagem. Espero que chegue, né, a mais advogados, mais estudantes de direito. E, cara, a única coisa que eu gostaria de deixar, assim, para finalizar, cara, é que não deixem aquela chaminha apagar, sabe? A gente, em algum momento, escolhe o direito ou a advocacia por um motivo, e às vezes é um motivo bonito. E o meio apaga, assopra a sua chama, tá? Então você tem que se lembrar que você tem que guardar isso bem direitinho no seu coração, cara, e fomentar isso, e deixar crescer, porque a gente tá apagando a chama de muita gente, tá? E aí as pessoas fazem o direito e depois abandonam o direito e não sabem por quê, porque em algum momento a gente perdeu aquela chama. Eu perdi a chama em algum momento na minha carreira, tanto que eu saí, fui fazer outra coisa, enchi o saco, saí topando não voltar para o direito, voltei pro direito como hobby, no que eu tava fazendo, que é o Thomas App hoje. Então, assim, cara, guardem com muito carinho com aquela chama, guardem mesmo. Galera, a gente fica por aqui. Esse foi nosso episódio com o Pedro da Thomas App, com o Thiago Luna do Direito Ensinado. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado e até mais.